Aleluia. Os irmãos podem assentar-se. Quero agradecer a todos pelas palavras de conforto que têm chegado até nós pela passagem da minha irmã Neuza. E só o Senhor para nos consolar. Mas eu lembrei de Davi, quando intercedia pelo filho que estava doente. Ele estava triste, abatido, mas depois da notícia que o filho morreu, ele se alegrou e as pessoas do reinado falaram: eu não sei o que está acontecendo com o rei, será que ele está bem da cabeça? Mas ele falou: o que eu posso fazer agora? Deus já levou. E todos que conheceram a minha irmã Neuza sabem que ela era uma mulher muito fiel a Deus, divertida, era uma irmãzona e às vezes até uma mãe. Eu louvo a Deus porque ela falou: não sei o que vai acontecer, se Deus quiser me levar, eu estou pronta. E assim aconteceu. Nosso coração humano não quer isso. Quer viver mais tempo. Fizemos muitas coisas juntos. Cheguei até a morar na casa dela, lá em Curitiba. Viajamos por esse mundo. Estivemos na Europa por 2 vezes. E ela sempre foi animada. Sempre teve um coração para doar, para repartir com os missionários. Enfim, sempre teve um coração para servir. Mas agora ela está com o Pai. Aleluia. Isso que traz conforto a nós. Ela está com o Pai. E loguinho nós estaremos juntos. Não sei o que nós vamos fazer lá, assim, do que nós fazíamos aqui na terra, porque aqui era divertido com ela. Mas eu acho que o céu é melhor do que aqui, com certeza. O céu é melhor do que aqui. Eu sei que não vai ter viagens de carro, não vai ter cafezinhos, não vai ter cappuccino, que ela amava tomar um cappuccino. Mas vai ser melhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, valorize a amizade, valorize os seus irmãos enquanto você está vivo. Porque depois que partir não adianta reclamar. Então valorize. Às vezes não dá tempo de ir ao Brasil por um familiar que falece. Eu perdi meu pai, estava aqui. Perdi a minha mãe, estava aqui. Ah, mas o senhor não tinha documento? Tinha. Mas não tinha tempo hábil para chegar. E às vezes, muitos eu já sei que passaram por isso. Outros vão passar. Tenha o seu coração firmado no Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia nesta manhã. Mateus capítulo 22, 15 a 22. Eu quero falar com vocês como valorizar uma moeda. E não vou falar sobre prosperidade, com certeza. Mas você precisa saber valorizar essa moeda. Talvez você não tenha valorizado tanto o quanto ela vale. O valor dela é inestimável.
como valorizar uma moeda. Mateus 22, 15 a 22, nos diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Surpreenderiam a Jesus. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie? Ou de quem é este rosto que está na moeda, esta cara e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Depois vai ser mostrado o que é um denário e esta moeda para alguém. Eu ia trazer algumas moedas, ainda que elas são réplicas, que eu consegui quando estive viajando na Turquia. Eu já sabia que era um fake, mas eu comprei mesmo assim, porque eu sou um pequeno colecionador de moedas. E tenho várias lá em casa, mas essa do César ainda não tenho. Se alguém quiser cooperar, apareceu já ali. O César. Deve valer muito dinheiro aquelas moedas ali. Ok. Queridos, todas as vezes que nós nos reunimos aqui na igreja, acontece entre o povo de Deus ou um pequeno encontro ou um grande encontro. Mas em todos esses encontros, o nosso esforço, eu digo dos pastores que ministram a palavra, dos ministros de louvor, que se preparam, que se esmeram para louvar ao Senhor e nos levar nessa atmosfera de liberação diante do Senhor. Tem sido para conscientizar a igreja a ser sal e luz do mundo. Isso é o que está no nosso coração, isso é um peso. Será que nós alcançamos nesta manhã o teu coração? Será que nós alcançamos nesta manhã a tua atenção? Ou para que você seja despertado para ser luz e sal aqui nesta terra? O apóstolo Paulo, em todas as igrejas que ele estabeleceu, ele sempre tinha a preocupação e o zelo. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, e nós vemos isso claramente, este zelo, esta preocupação de que os irmãos se tornassem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, para resplandecerem como luzeiros no mundo. A igreja de Jesus deve ser formada por pessoas que saibam fazer a diferença. Este é um trabalho árduo, mas muito importante. Quem deseja crescer e ser forte não pode continuar se alimentando de leite. Não pode continuar apenas ouvindo aos domingos a palavra. E muitos
não conseguem ou deixaram, às vezes, até de acompanhar a leitura. Uau, que palavra maravilhosa, como o pastor falou, tarefa de casa. Continue lendo o Salmo 107 para ver a provisão de Deus a cada dia, nos nossos passos, nos nossos caminhos, na sua vida, no plano que você tem, no futuro. Se você não estiver firmado no Senhor, você vai rodar, você vai se apagar. Mas se você estiver fortalecido nele, você vai brilhar. Aleluia, aleluia. O brilho das pessoas deste mundo é enganoso, é passageiro e se desvanece. Mas o nosso brilho, ele sempre estará alertando, notificando que existe algo de diferente na nossa vida, que é Jesus. Jesus, Jesus, nome maravilhoso, que não podemos de falar durante momentos da nossa vida. Em todo momento, Jesus, o Senhor é tudo. O Senhor é tudo para mim. Então, não se contente com apenas o leite. Você precisa ter disposição de buscar o alimento sólido da palavra de Deus. E isso vai custar alguma coisa para você, porque você tem que se dispor a buscar alimento. Precisa se dispor. Você tem que fazer a sua parte. Para digerir este alimento, porém, é preciso demonstrar uma disposição singular. Nenhuma tarefa poderá ser efetivamente realizada se não houver uma mistura de coração e alma com pernas e braços, porque sem essa combinação pouca coisa vai acontecer. Eu queria, todos estamos querendo, mas eis-me aqui, conta comigo. Eu quero fazer, então você tem que sair de casa, você tem que vir para cá, ou você tem que dizer, eu estou aqui, o que eu posso fazer? O mundo está cansado de ouvir, eu queria ajudar aquele cego a atravessar a rua, mas se você não parar o carro, não pegar a mão dele e não conduzi-lo, não vai adiantar nada. Fica apenas no querer, e o tempo passa, a vida passa, né, e você não faz nada. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para realizar a vontade e a obra do Senhor. Amém? Nós fomos chamados para isso. E nós temos que nos conscientizar desse chamamento. Pois bem, esse aqui não é bem a palavra que eu quero falar sobre as moedas. Jesus estava sempre cercado por pessoas. Na verdade, muitas delas não tinham interesse em conhecer bem a Jesus, a sua palavra, a sua mensagem, a sua vida, a sua missão. Rodeavam o mestre com segundas intenções, procurando um momento para pegá-lo em alguma palavra que ele falasse. Pegamos, ele falou que está contra o rei, ele falou que está contra a lei, ele falou isso ou aquilo. Era para isso que muitas pessoas se aproximavam de Jesus. O texto que lemos mostra uma dessas ocasiões. Um grupo de fariseus tentou surpreender Jesus numa falta. Veja o que diz o texto, ao versículo 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de surpreendê-lo em suas próprias palavras. Veja o perigo que corremos ao falar. Muitos se aproximam de nós para ouvir o que nós vamos falar sobre determinados assuntos. Eu quero saber a opinião dele. Dependendo do que ele falar, eu já sei, tiro as minhas conclusões, mas não vou ficar só para mim. Vou contar para ele, para ela, para outro, e de repente tampa toda está sabendo da minha opinião. Então, pessoas se aproximam de nós com essas intenções. É fácil perceber quando alguém se aproxima com o desejo de nos atrapalhar ou prejudicar, ou aquele chamado, vamos jogar um verde para colher uma maduro. Nessa reflexão, nós vamos descobrir como Jesus rebateu esses ataques.
Em primeiro lugar, vamos examinar a estratégia usada pelos fariseus. Enviaram um grupo de discípulos junto com os herodianos. Quem eram os herodianos? O nome já diz. Eram políticos que viviam ou trabalhavam para Herodes, o imperador, aquele que mandava. Os judeus, os hebreus, estavam subjugados a este reino. Então, vamos usar os herodianos. Eles não foram pessoalmente ao encontro de Jesus. Mandaram, então, este grupo de políticos. Uau! Hoje, quando fala em político, nós ficamos... se está na mão dos políticos, o que vai acontecer? Vão abaixar a aposentadoria, vão cortar, vão fazer isso. Eles têm tudo, eles vão para o melhor hospital, mas os aposentados... Essa história parece que é no mundo todo. Políticos, infelizmente. Se você quer ser um bom cristão, não sei se você deve entrar na política. Continua servindo a Jesus, continua ganhando almas. Aleluia. Então, os herodianos não se interessavam pela lei, eles não se combinavam muito com os fariseus que guardavam a lei, mas também queriam a independência civil e religiosa ali dos romanos. E os herodianos trabalhando para Herodes. A linguagem desse versículo é reveladora. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Eles não acreditavam em nenhuma dessas afirmações que eles estavam para Jesus. Mentirosos, enganadores. Queriam somente apanhar Jesus em falta contra o governo de Herodes. Tenha muito cuidado com pessoas que se aproximam de você com elogios exagerados. Nem sempre elas chegam para abençoar as nossas vidas, mas jogar os verdes e colher o maduro. Em segundo lugar, vamos analisar a pergunta que eles fizeram. Dize-nos, pois, para Jesus, qual é a tua opinião? É certo pagar o imposto a César ou não? Jesus discerniu o espírito daqueles homens. Veja que Jesus usou um dos dons do Espírito para identificar as intenções dos fariseus. Se há uma virtude ou dom necessário para se fazer a obra de Deus, é o dom de discernimento. Discernimento. Por isso você precisa estar em comunhão com Deus, para discernir as coisas de Deus e as coisas do maligno. Mas me falaram isso. É de Deus? Vamos conferir com Deus, vamos discernir se é de Deus. Não tem fundamento nenhum na palavra de Deus, pode rejeitar. Não vem de Deus. Ou vem do coração do homem, ou vem de Satanás, porque ele usa pessoas para falar determinadas coisas. E se você não discernir, você poderá entrar num caminho perigoso, um caminho que não é o caminho de Deus. Você precisa discernir as coisas, discernir o que os seus filhos estão falando a respeito disso ou daquilo. Discerne o caminho que eles estão tomando. Vejamos agora como Jesus agiu diante daquele desafio. Versículo 19. Então ele diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. Foi aquele que apareceu ali. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe então um denário. Jesus sabia que aquela moeda possuía ao imperador, pertencia ao imperador. E que por isso mesmo, porque tinha o seu rosto, a sua efígie, todas as moedas que circulavam no reino pertenciam ao imperador. E quanto mais circulavam essas moedas, mais lucro produziam. Eles não esperavam que eles iam ouvir aquela resposta que Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E diante dessa resposta, eles silenciaram, como nós falamos, calaram a boca.
foram embora. Não tinha mais o que tirar de Jesus. Não tinha mais o que saber dele. De quem é essa moeda? De César. Então, dê a César o que é de César. Pensemos um pouco sobre essa palavra de Jesus. Estamos dando a César o que é de César? Observe que Jesus não estava indo contra o imperador. Se César tinha direitos legais sobre o dinheiro circulante, ele deveria receber esses direitos. Agora, quem não dá a César o que é de César, dificilmente dará a Deus o que é de Deus. Quem sonega imposto ou qualquer outro compromisso com o governo, também sonegará aquilo que pertence ao reino de Deus. Você sabe o que pertence a Deus? Você sabe o que pertence a Deus? No Salmo 24, Davi nos diz que tudo pertence a Deus. Tudo. Então não, isso é para Deus, isso para mim. Se ele falou que é tudo, é tudo. Cantamos que Jesus nos comprou, pagou um preço alto ali na cruz, agora eu sou dele. Mas chega em determinados momentos você fala, não, Senhor, só 10% para ti, 90% para mim. Ou só 20% para o Senhor, 80% para mim. Mas a palavra diz que é tudo. Tudo é tudo. As moedas de César lhe pertenciam, mas ficavam nas mãos do povo. Assim também acontece conosco. Nós pertencemos a Deus, mas Ele deixa que nós administremos as nossas vidas, as nossas moedas. Então, para que serve uma moeda? Todos nós sabemos que o dinheiro é importante. Nós precisamos de usar o dinheiro em todo o tempo para comprar um copo d'água, não é? Ou para tudo. Com ele, nós compramos, negociamos, aplicamos. Quanto mais o dinheiro circula, mais lucro o país alcança. No entanto, há algo proibido neste mercado. Ninguém podia fazer negócios ilícitos com o dinheiro do imperador. Quando as moedas eram negociadas, quando o dinheiro era negociado ilicitamente, o império não recebia nenhum lucro. Eu não quero entrar neste assunto de declaração, não é? Mas vocês já pegaram aqui a frase. Quando as moedas eram negociadas ilicitamente, o império não recebia nenhum lucro. Mas vamos esquecer um pouquinho do reino de César, dessas moedas do César. Vamos falar do reino de Deus. Não é? Que as moedas do César vão continuar circulando por aí. Elas estão no nosso bolso, mas nós precisamos reino de Deus. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E graças a Jesus, o nosso Salvador, Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dEle. No reino dEle, onde reina paz, gozo, alegria. E que nós estamos aqui de passagem. Aleluia. Mas o reino de Deus é um reino invisível. Se alguém chegasse e falava, onde está o reino de Deus por aí? Está aqui. O reino de Deus está na minha vida. O reino de Deus está na tua vida, por isso que ele tem que se manifestar. O reino de Deus vai ser manifesto através da tua vida, das tuas ações, da tua palavra. Daquilo que sai de você. Então, nós podemos usar uma alegoria, podemos afirmar que somos moedas de Deus. Moedas de Deus. E que Ele nos deu a liberdade para nós administrarmos as nossas moedas. Por meio da circulação dessas moedas, então, o reino de Deus prospera. Por meio da circulação destas moedas, que é a tua vida, que somos nós, o reino prospera. Aleluia. Quanto mais essas moedas circularem pelo mundo, mais lucros produzirão. Aqui também cabe o mesmo princípio. É proibido fazer negócios ilícitos com essas moedas. Tudo bem? Você está aqui comigo? Porque essas moedas somos nós. É proibido fazer negócios ilícitos com essas moedas.
E outra coisa importante, essas moedas não podem deixar de circular. Não pode deixar de circular. Se você rasgar uma nota ou guardar em casa as moedas, você está desvalorizando o lastro do país. Podemos ler em Mateus 25, 24 a 27, um texto bastante conhecido, quando Jesus conta a parábola dos talentos. E todos nós conhecemos, mas esses versículos diz assim, que chegando por fim, o que recebera um talento, porque este servo, este senhor, ele, quando se ausentou do país, ele chamou os servos e distribuiu para um 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. E falou para eles, vocês devem granjear, saiam por aí, não é? Compre alguma coisa, revendam, mas vocês têm que granjear outros talentos. E aí esse cidadão que tinha um talento apenas, ele não negociou nada. E ainda ele pensou, sabe o que eu vou fazer? Esse senhor é muito rigoroso, ele é assim, terrível. Eu vou pegar esse talento, eu também não vou negociar coisa nenhuma. Deixa as coisas correr como estão, né? Eu vou enterrar. Então, chegando por fim, o que receber um talento. Ah, Senhor, sabia que o Senhor é muito severo. Receoso, escondi na terra o meu talento. Aqui tens ele de volta. Mas o Senhor disse para ele, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, então, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, eles iam fazer render, não é mesmo, mais. Então, esta parábola nos mostra os talentos ou a nossa vida, ou esse tipo de moeda que ela não pode parar. Ela precisa estar em atividade o tempo todo. Lembre-se também que não podemos simplesmente devolver essas moedas a Deus, como o cidadão aqui do um talento foi e fez. Não, está aqui o que é teu. Não podemos. Ao receber de volta o mesmo talento, o dono ficou irado e puniu o servo mau. Deus quer que a sua moeda esteja em constante valorização. Ele não quer receber o mesmo valor. Quando você sai de circulação, está enfraquecendo o reino de Deus. Quando você sai de circulação, você está enfraquecendo o reino de Deus. Vou dar um tempinho, vou parar de circular, estou indo muito na igreja, acho que o pessoal está cansado de mim, vou voar um pouquinho. Não faça isso. Lá, nessas saídas, você pode ser que não volte mais. Alguma coisa pode acontecer. Não saia de circulação. Pense um instante. Quanto vale a sua moeda hoje? Quanto vale a sua moeda hoje? Para deixar bem claro, quanto vale a sua vida no reino de Deus? Quanto vale a sua vida no reino de Deus? Nós sabemos que o câmbio monetário aí do mundo, ele oscila todos os dias, diariamente. Mas e a sua moeda? Quanto ela está valendo para Deus? Os últimos negócios que você fez, que você realizou, foram bons? Os seus encontros, as suas palavras, os seus conselhos, o seu testemunho? Quanto valorizaram a sua moeda? Ou ela perdeu o valor? Ou ela está perdendo a cada dia o valor? Porque uma moeda que não circula, que não compra, vende aqui, vende ali, mas está lá parada, enterrada, ela desvaloriza. Ela vai desvalorizando. Vejamos algumas das coisas que devemos dar graças a Deus para valorizar ainda mais o reino que deve estar em primeiro lugar. Porque ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando se coloca o reino em segundo lugar, então nada é acrescentado na nossa vida.
Quando nada é acrescentado, nós desvalorizamos a moeda de Deus. É por essa razão que Jesus estabeleceu uma norma. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. Quanto mais você se entregar a Deus, mais você receberá dele. Quanto mais você se gastar para Deus, mais Deus vai acrescentar na sua vida. Aleluia. Mais a glória dele vai se manifestar na sua vida, na sua casa. Você deve ser testemunha de Jesus. Paulo, quando estava ali em Atos 23, perante o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 homens, fariseus, saduceus, o sacerdote, o sumo sacerdote. E ele estava ali, e de repente ele falou algo que eles não gostaram, porque estava indo contra a lei. Aí o sumo sacerdote pegou e falou: bate na boca desse homem. Mas ele testemunhou: pode me bater, pode me ignorar, mas Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus é que nos dá vida eterna. Aleluia. Aí Deus apareceu para Paulo e disse: isso mesmo, não temas, não te cales, vai falando, vai testemunhando, eu sou contigo, eu sou contigo. Você deve ser testemunha de Jesus. Que tipo de testemunho você tem dado a pessoas com quem trabalha? Ou quando desaba uma tempestade na sua vida, quando o chão parece que desaparece dos teus pés, quando você não tem mais recursos para suprir as suas necessidades, qual tem sido a sua reação? Sua moeda sai valorizada desses embates, ou ela perde o valor diante das pessoas? Em terceiro lugar, o que é ter paixão? O que é ter paixão? Cantar que tenho paixão por Jesus é uma coisa, mas no dia a dia mostrar esta paixão para Ele é que as coisas começam a nos cobrar realmente. Que tipo de paixão? Um bom exemplo que nós podemos lembrar são os torcedores, as torcidas organizadas de futebol. Meu time, aí veste a camisa, literalmente elas vestem a camisa, não é? Tem umas verdes, tem umas coloridas, tem umas preto e branco, não é? Eu estou vendo alguns dando risada aí, porque eles conhecem as camisas que eles têm em casa. Essas pessoas apaixonadas por seus clubes superam qualquer sacrifício ou distância para estarem lá. Ah, meu ídolo fez um gol, vai fazer um gol. E se não bastasse, ainda leva as crianças juntos, com todos uniformizados, já para incutir na cabeça da criança que ele deve ser, esse é o nosso time, é o time que nós devemos lutar, é o time que nós devemos gritar por ele e tal, vai meu filho. Uau, fiquei penalizado com meu irmão quando ele se casou. Era São Paulino roxo, mas entrou numa família de palmeirense. O rapaz teve que se converter ao verde. Isso é um exemplo de paixão. Isso é um exemplo de paixão. Agora, queridos, o dia em que a igreja entregar a Deus a sua paixão, o inferno vai sofrer uma grande desvalorização. Porque você é apaixonado por Jesus. Você fala de Jesus, você não se cala, você demonstra com a sua vida, com seus atos, a sua moeda valoriza. Quando as pessoas estão perto, te olham, te veem, te ouvem. Você sai valorizado. Não somente, mas é o nome de Jesus que está sendo valorizado, que está sendo anunciado, que está sendo proclamado. Por isso eu te digo nesta manhã, seja um apaixonado pelas coisas de Deus. Seja um apaixonado por aquele que perdoa os seus pecados. Seja um apaixonado por aquele que te dá certeza de vida eterna. Valorize a sua moeda.
Valorize a sua vida. Estou terminando. Dê a César o que pertence a César, mas nunca se esqueça de dar a Deus o que pertence a Ele. O que pertence a Ele. Você foi criado para ser dele. Tudo o que Ele fez foi pensando em você. Ah, irmãos, que amor, que amor. Tudo o que Ele fez foi pensando em você, foi pensando em nós, foi pensando nessa família que você está criando, formando. Deus fez isso, pensando em você. Por isso, viva a vida que valorize esse investimento de Deus. Viva a vida que valorize esse investimento de Deus na sua vida. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Senhor, te agradecemos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Tudo que o Senhor fez e tem feito é porque o Senhor tem pensado em nós. Quando nós lembramos do sacrifício de Jesus ali na cruz, quando nós lembramos, ó Deus, e celebramos essa aliança que nós temos com Ele, Senhor Deus, isto é um prenúncio do que nós vamos reinar com Jesus na eternidade. A Tua palavra nos garante, porque a Tua palavra é a verdade, que nós somos herdeiros com Jesus. Aleluia. Senhor, que certeza, que alegria, que gozo que vai na nossa alma em saber, Senhor Deus, que nós estamos aqui de passagem, mas que nós reinaremos por toda a eternidade com Jesus. Nós não estaremos separados dele em momento algum. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e que todos aqui nesta manhã tenham esta certeza, ó Deus, que pertence a Jesus, que reinarão com Ele, porque se você está aqui e não tem essa certeza, você precisa acordar para a realidade, e que Deus desperte o seu coração para isso, no nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.